Boa noite, boa noite, boa noite. Espero que esteja tudo bem com vocês. Deixa eu fixar aqui o tema da nossa live, que é o estudo do livro Mulher Nota 10. Vou fixar aqui, vou tentar, né? Mas acho que eu consigo. Vamos lá. Eu nunca consigo colocar uma. Consegui. Mas eu nunca consigo colocar um tema da live. Eu não sei nem como que faz isso, mas tudo bem. Enfim, ótima noite para todos. Eu fixei porque se alguém entrar na live depois, do, do meio da live, pelo menos vai saber mais ou menos do que se trata. Bom, eu falei para vocês que eu ia começar, então agora em novembro, o estudo que eu já tinha comentado, que eu estava preparando para vocês a respeito do livro Mulher Nota 10. E aí, deixa eu só apertar uma coisinha aqui. E aí, ontem, né, dia 31, eu acabei abrindo uma live inesperada, né? E nessa live eu falei que eu ia perguntar para vocês um dia. A maioria falou terça-feira. E aí hoje seria um dia que como vocês me pediram de terça-feira, eu falei, bom, já vamos começar amanhã, né? Que amanhã, no caso, ontem falando, terça-feira, dia 1º de novembro, nada melhor do que já começar no início, né? Loguinho aí, primeiro dia do mês. Enfim, eu tava esperando o pessoal ir chegando, porque eu dei uma atrasadinha hoje e, né, acabei atrasando um pouquinho. Mas acho que o pessoal tá vindo, né? Mas vamos lá. Acho que primeiramente eu quero comentar rapidamente sobre o livro. Ontem na live eu falei. É o livro Mulher Nota 10. Ó, ele é um livro muito fininho. Deixa eu pegar daqui porque ali tá minhas anotações. É um livro muito fininho, muito prático, mas é um livro muito bom. É do Hernandes Dias Lopes e ele nos ajuda com coisas bem práticas para a gente mudar no nosso cotidiano para sermos uma mulher mais forte, uma mulher melhor para os nossos filhos, para nossa casa, para o nosso marido, para as pessoas ao nosso redor, para quem congrega em aí qualquer igreja que congregar, né? Então, para que a gente possa ser mulheres fortes, né? Nota 10 aí. Então, eu tinha comentado sobre o livro e a gente vai começar esse estudo justamente hoje. Deixa eu já enviar aqui o estudo para as pessoas. Vamos lá. Bom, a gente não. Eu até comentei ontem, nós não vamos ler o livro, né? Eu vou só mesmo comentando com vocês. Até porque o livro, se a gente ficar parando para ler tudo, né? Mesmo o livro sendo pequenininho, a gente ia tomar muito tempo. O capítulo de hoje é o capítulo 1, que vai falar a mulher nota 10 com o seu marido. Lembra que também ontem eu falei num resumão do livro, eu falei que o livro ele é de vários do marido, a mulher nota 10 com o filho, a mulher nota 10 com a casa, né? Eu falei que ia ter vários, ia ser, né, dessa forma. E hoje, então, a gente começa a mulher nota 10 com o seu marido. Olha que legal. Bom, o primeiro versículo da mulher virtuosa que nós vamos ler lá em Provérbios 31 é o versículo 31:11, que fala o seguinte, ó. O coração do seu marido confia nela. Uma das coisas que a gente mais tem que pensar, principalmente agora, né, nesse mundo que a gente vive, muito mais caído, é a confiança. O seu marido pode confiar em você? E aqui, quando eu faço essas perguntas, é pra mim também, viu, gente? Não é só pra nossos maridos podem confiar na gente? Nós temos uma integridade a qual eles possam realmente assim pensar, não, eu confio na minha esposa. Ou às vezes a gente está se deixando levar por aquela, sabe quando a gente
Ah, não, ó, vou comprar esse negocinho, mas ó, não põe nem na sacolinha, eu vou jogar aqui na bolsa pra ele não ver. Sabe? Eu falo, sabe, porque eu também já fiz isso. Sabe quando a gente fala assim, ah, eu vou falar que eu paguei 70, mas eu paguei 100. Isso não é. Aqui no livro, quando se trata da confiança que o Hernandes Dias Lopes está falando, ele não está só falando da confiança em questão é, de adultério. Ele está falando da confiança em qualquer confiança, até nessa questão que a gente comentou, se ele pode confiar ou não nos nossos gastos, na nossa palavra, se a gente diz a verdade. Então, aqui em Provérbios, quando diz o coração do marido confia nela, a gente tem que pensar se realmente os nossos maridos podem confiar na gente. E aqui, olha que engraçado. No Brasil, cerca de 65% dos homens e 32% das mulheres já traíram seus cônjuges. E aqui, esse dado é de 2015, viu? Nos Estados Unidos, é o contrário, é 75% dos homens e 63% das mulheres que já foram infiéis com o seu cônjuge. Esse dado, ele traz aqui no livro para falar pra gente sobre essa questão da confiança. É um número muito grande, é um número muito grande. E é por isso que a gente tem que pensar. Mas como eu disse, não se trata somente da confiança em questão de adultério. Aqui no livro ele está falando da confiança no geral. Até vou contar uma história para vocês que ele conta no livro, inclusive, que fala sobre deixa eu só pegar aqui, ó. Sobre um príncipe, né? Fala que inclusive é um príncipe da China, né? Olha só a história. Esse príncipe, ele precisava casar. Esse príncipe precisava de ter um casamento. Só que como ele já era príncipe e ele anunciou que ele precisava de uma esposa, apareceu inúmeras mulheres. E ele pensou, como é que eu vou saber qual é a melhor para eu casar? Ele teve uma ideia. Ele catou uma semente, deu para cada uma dessas mulheres, né, que eram várias, e disse assim: olha, como vocês todas são bonitas, apresentáveis e tudo mais, eu preciso fazer um teste. Eu vou dar essa semente e vocês vão plantar e vão cuidar muito bem delas. Daqui um ano, eu espero todas vocês com o resultado, né, dessas sementes. Passou um ano e adivinhem só, tinha uma mulher nessas, né, tantas mulheres que queria casar com esse príncipe, tinha uma que ela era muito pobre. Inclusive, ela até falou assim: ah, eu acho que o príncipe não vai querer nada comigo porque eu sou muito pobre. Mas o que que aconteceu? Essa semente que o príncipe deu, ela plantou, como todas as outras mulheres. Só que a semente passou 15 dias, a semente não floresceu. E ela estava aguando, ela estava cuidando. Passou 30 dias e a semente não floresceu. Passou 2 meses e a semente nada. No final desse um ano, que foi o que o príncipe prometeu, voltaram todas as mulheres. Cada uma das outras mulheres estava com um vaso lotado, lotado de flores lindas e exuberantes. E esse príncipe pensou, poxa, né? Todas elas com esses vasos lindos. E essa mulher, no meio de todas as outras, ela pegou e disse o quê? Ah, nossa, todas as outras estão com um vaso lindo, cheio de flores, e o meu vaso não tem nada, porque realmente a minha planta morreu. E aí o que aconteceu? O príncipe chegou para essa plebeia, né, que era aquela mulher pobre, e disse: eu vou me casar com você. Aí ela não entendeu nada, todas as outras com aqueles vasos, e ela pensou: por que você vai casar comigo? E ele disse: você foi a única que foi verdadeira, que foi fiel a mim. Pois a semente que eu dei para todas as outras mulheres eram inférteis, igual a sua. Só que você foi a única que me falou a verdade. Você foi a única que realmente me mostrou o vaso
verdadeiro, sem a planta. Enquanto as outras, com certeza, a hora que elas viram que não estava nascendo nada e um ano depois tinha que voltar e mostrar para o príncipe, elas devem ter catado outra semente plantado, né? Para poder casar com o príncipe. Mas o príncipe acabou casando com aquela plebeia, porque era a única que realmente foi verdadeira, foi fiel ao que o príncipe né, pediu ali. Enfim, essa história ele conta inclusive no livro, justamente para poder mostrar que nós temos que ser fiéis ao nosso marido, não somente no quesito de fidelidade de adultério, mas principalmente em tudo, na nossa palavra. Como eu comentei com vocês um pouquinho antes, nosso marido pode confiar na gente? Até no sentido assim, não, eu vou dar R$ 100 na mão da Bruna e vou falar pra ela que pra ela não gastar esses R$ 100 porque é um dinheiro muito importante pro final do mês. Ele pode confiar em mim sobre isso? Entende? Então, a confiança, que diz aqui no primeiro capítulo do livro, a mulher é fiel ao seu marido. E diz lá em Provérbios 31:11, o coração do marido confia nela. Não é só a confiança de adultério ou não, é a confiança num todo, que o marido pode deixar, né, tudo ali que ele sabe que ela vai ser fiel. Bom, então essa foi uma historinha para ilustrar. O segundo ponto do nosso primeiro capítulo, né, que é a mulher nota 10 com o marido, primeiro capítulo então é com o marido, tá? Vai falar de uma mulher aliviadora de tensões. Lá em Provérbios 31 ainda, né, que é esse livro todo é baseado em Provérbios 31, tá? Vai falar o seguinte, no versículo 12. Ela lhe faz o bem e não o mal. Então não adianta a gente falar assim, não, mas eu sou fiel ao meu marido, eu realmente não faço nada que ele não permita ou que ele não ache certo e tudo mais. Não adianta a gente só fazer isso, mas também tratá-lo de forma desonrosa, ser uma mulher que fica brigando à toa e etc. Então, assim, aqui o que diz no livro, o que quer dizer em Provérbios 31, que não adianta somente a gente ter essa fidelidade no nosso matrimônio se a gente não é uma mulher que lhe faz bem e não o mal. E aqui o que ele vai contar de uma outra história. Por isso que eu falei que eu gosto muito desse livro, porque ele é bem prático e ele tem várias histórias, algumas fictícias, outras verdadeiras, para nos ajudar a entender melhor. E aqui ele vai contar a história da esposa, a Mary, esposa do Abraham Lincoln. Eu não lembro, ele foi presidente, né, dos Estados Unidos, não lembro qual né, ano exatamente, mas enfim. A esposa dele, ela foi, na verdade, até a história conta até assim, que muitos lembram dele pela esposa, pelo temperamento da esposa, porque diz que ela era bem destemperada. Ela era bem aquela mulher que totalmente contrário ao que deveria ser ao que deveria ser, né, uma mulher de um homem de uma posição tão alta, né? Enfim, vários relatos na história diz que o Abraham Lincoln ficava noites, né, madrugadas adentro com parlamentares, né, vamos falar assim, não sei se lá nos Estados Unidos fala dessa forma, mas com parlamentares conversando e tal. Aí todo mundo falava que ele tinha paixão. Olha que engraçado, que ele tinha paixão, né, em mudar ali as coisas dos Estados Unidos, mas na verdade sabe o que era? Porque ele não queria voltar para casa, de tão destemperada que era a esposa. E teve alguns relatos também de pessoas que presenciou a Mary, às vezes atacando ele, jogando coisas nele, sendo destemperada, até mesmo na frente de pessoas ali que é bem doida, né, ô Bianca? Ela foi destemperada na frente de pessoas, né, a qual o marido ali era presidente dos Estados Unidos, ela foi destemperada na frente dos parlamentares. Enfim, olha só como que é constrangedor, imaginem, né, para o marido ter uma mulher dessa em casa. Então é isso que o livro nos conta.
O que pode ser uma mulher aliviadora de tensões? É o que o Provérbio 101:12 falou. Ela lhe faz bem, ela não faz mal. Outra coisa que diz aqui, ó, a Bíblia mesmo diz, né? É melhor morar num eirado da casa do que com uma mulher rixosa. Então pare e pense. Aqui tá dizendo que é melhor você morar apertado num lugar horrível do que você morar junto, né? Com uma mulher que é reclamona, que tem pessimismo, que tudo tá ruim, que, né, eu ia falar que nada tá bom, mas eu já disse que tudo tá ruim. Enfim. Então, a própria palavra diz isso, que é melhor a gente então morar, né num lugar, o marido, né, num cantinho ruim do que uma mulher destemperada dessa. O casamento, ele pode ser uma terapia emocional, né? Coisa boa, uma coisa que vai te ajudar no emocional, que os dois vão estar unidos ali para crescer, ou ele pode acabar sendo um transtorno emocional. Então, não estou dizendo que é só a mulher que vai resolver tudo isso. Não é isso. Mas a mulher tem sim um poder dentro dela que foi colocado por Deus para que a gente possa mudar várias situações. Eu só quero deixar claro aqui, é muito diferente de você, mulher, estar vivendo em um relacionamento abusivo, onde você às vezes sofre agressão e etc. Isso é outro lado. O que eu quero dizer é, a mulher ela tem um poder colocado até mesmo por Deus nela, para que ela possa mudar certas situações. Eu vou falar por mim mesma. Já teve vezes de eu presenciar momentos onde meu esposo às vezes ficou muito nervoso e o que eu fiz? Eu deixo ele se acalmar, sai, né? Pego as crianças, vamos ali, vamos brincar, vamos, deixa ele acalmar. Então é isso que tem, que eu falo que o Senhor colocou dentro da gente, é essa sabedoria. Não era com a gente a questão do nervosismo, mas eu sabia que a gente estando perto poderia se agravar. Então deixou tal. Depois ele percebeu, veio, brincou com as crianças. Então, entendem? Esse quezinho, né? Esse pozinho que foi colocado dentro da gente que nos faz ter esse poder para transformar nosso relacionamento. Seja um casamento com essa terapia emocional, onde os dois estão ali juntos ou, se ela não for sábia, um transtorno emocional, né? Aqui, o Hernandes Dias Lopes vai falar até, inclusive, assim, que há muitos relacionamentos que existem agressões verbais, agressões físicas, e isso esmaga a autoestima. É, é bem isso mesmo, Bia, que a gente tem que. Eu já ouvi também. Inclusive, também tem o outro, né? Que o marido é o teto e a esposa é o alicerce ali, né? Que agora eu não vou conseguir desenhar, mas enfim, assim, né? Aqui a esposa é o alicerce e o marido é o teto. Se a esposa sair de cena, o teto desaba. Então, se a esposa não for sábia e ela não, né, ajudar o teto a permanecer no lugar dele, o teto desaba e mata a família toda. Então, a mulher sábia, ela vai saber ser ali aquele alicerce, ou como você disse, né, o pescoço ali, né, que vai movendo, né? Mas é isso mesmo, o alicerce ali para aquele teto, né? E o papel do esposo é esse, é proteger a casa. Ele é o teto, ele é a proteção da esposa e depois dos filhos. Então e a esposa, o alicerce, ela tem que segurar as pontas ali, né? Enfim, mas o que a gente estava falando era isso, era dessa questão da mulher ser sábia e conseguir, então, como é que fala? Peraí que eu já me perdi aqui. Aliviar as tensões do seu relacionamento, do seu casamento. É o que eu falei pra vocês, que eu comentei da história aqui de casa, né? É saber quando o meu marido não tá bem, não está num dia bom devido ao serviço, algum outro problema. E eu saber ali que eu não posso, naquele dia, ficar. Ai, ó, o gás acabou. Ai, ó, essa lâmpada aqui faz 1 ano que você não trocou. Ai, ó, essa parede aqui tá me irritando.
Então, a mulher ela tem que ter essa sabedoria. Como eu falei para vocês, não estou dizendo que tudo é papel da mulher. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que entender que homem e mulher são dois seres diferentes. E o Senhor assim o fez para que os dois tivessem ali relacionamento e um completasse o outro. Então, esse quesinho, esse pozinho é nosso, de ter essa sabedoria. Vocês já viram que todo mundo brinca que ai, homem não presta atenção em nada? A gente não brinca isso muitas vezes? E por um lado é verdade. Porque o homem, ele não pega os detalhes como a mulher pega. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente tá num dia tão ruim que talvez os nossos maridos não vão perceber. Só que cabe a nós também falar. Porque às vezes também, já aconteceu comigo também, gente, de eu estar ali chateada, estressada e, ai, nossa, e ele não percebeu. Mas isso é uma coisa que não é por maldade, é deles mesmo. Enfim. E aí ele não percebeu. E aí eu, nossa, isso aqui. Aí, sabe, passou muito tempo, eu já tava estressada que ninguém descobria que eu tava ruim, aquelas. E eu fui falar, falando, nossa, eu tô nervosa porque aconteceu isso comigo, tô chateada. Aí ele, por que que você não me falou? Tipo, vocês entendem? É o que eu tô falando, são duas pessoas diferentes. Então, pra ele é prático. Então ele, tipo, Bruna, você deveria ter me falado que você não tava bem. Ele, que né, que aí ele iria me ajudar. Mas não, eu fiquei lá e, ai, ele vai ter que saber que eu não tô bem. E no fundo, às vezes ele não fala, ele não sabe, né? Então, mulheres, se vocês estão passando por às vezes um dia ruim, às vezes vocês não estão bem, não deixam que o marido adivinhe. Fale pra ele, porque muitas vezes eles não vão adivinhar. Muitas vezes eles vão ficar esperando, né, você dizer isso. Então fale, né? E como eu estava dizendo antes, então, né? Essa sabedoria da mulher que é o que vai ajudar ela a aliviar tensões no lar dela, tá? Mas como eu disse, é papel do marido e da mulher andarem juntos, um cuidar do outro, tá bom? Aqui eu até grifei, né, no livro, a gente está estudando sobre o livro, né? Olha aqui que legal. O lar precisa ser um verdadeiro abrigo diante das refregas da vida. Ai, gente, desculpa. O lar precisa ser um oásis no deserto, um lugar de vida, um ninho cálido de ternura, o melhor lugar do mundo para se viver. Isso é o que ele diz, né, sobre o lar. E principalmente quem tem filhos pequenos que estão aí com vocês têm que entender que esse lar, por que ele precisa ser um lugar de abrigo, de calor, de ternura, um lar estável? Para que as crianças cresçam vendo isso. Não que nunca vai existir problema, que nenhum casamento passa sem nenhuma dificuldade. Todos vão ter, mas o lar ele precisa ser o mais estável possível, o mais terno possível, para que essas crianças cresçam em segurança. É a nossa subnicho, assim, vamos dizer, 3, que vai ser sobre uma mulher estável emocionalmente. Lembrando que aqui, para quem chegou depois da live vai ficar salva, eu estou no capítulo 1, a mulher nota 10 com o seu marido. E eu tô no subnicho 3, que vai falar para ela ser estável emocionalmente. Aí aqui ele começa, ó. Há mulheres que são românticas num dia e no outro dia estão ranzinzas. Mordem de dia e assopram de noite. Dão carinho num momento e no outro atormentam. Então, o que ele está querendo dizer aqui pra gente? E o versículo é Provérbios 31:12, que diz assim: ela lhe faz bem e não mal, que é o primeiro, que a gente acabou de falar da aliviadora de tensões, e o pós é todos os dias da sua vida. Então, esse que ele fala, uma mulher estável emocionalmente, é por causa desse todos os dias da sua vida. Por quê? Não tem como a gente falar assim, não, eu vou ajudar meu marido hoje. Aí amanhã eu não vou ajudar ele, não. O problema é dele, ele que se vire. A gente não pode ser assim. Eu não estou dizendo que nunca aconteceu, mas a gente não pode ser assim. Porque a gente tem que ser estável. Outra coisa que eu, né, já li, eu não lembro se foi nesse livro tem, mas eu já li. O amor é atitude.
ele não é um sentimento, uma emoção. Hoje em dia a gente fala assim, a gente ouve, né? A gente fala não em nome de Jesus não, mas a gente ouve muito assim: "Ah, o casamento acabou porque acabou o amor". O amor é a atitude. Então você pode até falar que acabou a sua atitude para amar o seu cônjuge. E o cônjuge pode até falar que acabou a atitude dele para te amar. Mas que a emoção, o sentimento amor acabou, isso não existe. O amor é a atitude. A gente vai ver mais pra frente, se eu não me engano, é o próximo subnicho que ele fala sobre isso. Ele fala que tem que ter essa atitude de amar. Ó, muitos relacionamentos hoje vivem numa gangorra emocional. E aqui ele fala uma coisa seguinte: nós fomos bombardeados por mídias, por pessoas com pensamentos mais, né, progressistas, dizendo que é aquela paixão, é aquela coisa, e né, você tem que amar, e você tem que sentir. E aí, quando às vezes a gente tá num relacionamento de 12, 13, 14, 20 anos, a gente acaba pensando o quê? Nossa, olha lá, o que que eu fui arrumar da minha vida. Aí depois tem os filhos. Nossa, não posso nem viajar mais. Ah, não posso nem. E aí a gente fica com aquela coisa e vai colocando o nosso relacionamento para baixo. O nosso emocional vai ficando abalado por atitudes bobas que nós mesmas podemos cortá-las da nossa vida. Como eu disse, o amor é uma atitude. A gente tem que fazer sempre o quê? Eu não tô bem hoje? Não precisa ser falsa, não precisa dizer, mas trate bem. Ele quer falar de um assunto que você não quer. E aí você já não tá bem. Avise ele. Eu não tô bem hoje, não tô bem. Aquelas a gente pode brincar. Não, eu tô de TPM hoje, não fala comigo. Mas diga, mas entra ali num acordo, exponha para que ele saiba que você não tá no dia bem, para que você também evite, né, entrar em assuntos que possa virar uma briga. Enfim, são pequenas atitudes. Então não é falta de amor no sentido emocional, é as atitudes que você vai ter ao longo desse relacionamento. E outra coisa, olha só que engraçado, né? Não é essa história que ele conta aqui, não. Eu vou contar a história que ele conta aqui, mas eu lembrei de uma outra história que fala que um menino quebrou lá um brinquedo, uma coisa assim, e o avô do menino pegou e falou assim: vem cá, vamos consertar, né? Aí o próprio pai do menino falou assim: não, pai, esse brinquedo aí custou R$ 10, não vai consertar esse brinquedo, não. Amanhã a gente compra outro, né? O pai fala pro avô, né? Pro próprio pai. E o avô falou assim: não, meu filho, eu sou de uma época onde a gente gostava de consertar as coisas e não trocar. Olha pra você ver, né? A sabedoria dos mais velhos. Quantas vezes você já se conversou com alguém, né? Pode ser seus avós, né? Pessoas próximas de você, que eles estão juntos há 30, 40, 50 anos, né? E hoje em dia você não encontra. A maioria dos casais que casaram, sei lá, há 3, 4, 5 anos, já estão pensando em separação. Olha que triste. Então, o que que é a historinha do vamos consertar? Porque é o que eu falei. A falta de amor, na verdade, ele é falta de atitude. E mais uma vez eu vou falar, mulheres, não estou dizendo que você total tem que fazer tudo sozinha. Mas é o quezinho nosso que foi colocado pelo próprio Senhor. Enfim, que a gente possa ter essa sabedoria né, de consertar as coisas e não trocar, né? A história que ele conta aqui, falando dessa mulher que tem que ser estável emocionalmente, é muito engraçada, gente, ó. Um senhor, né, chegou numa loja de calçado e falou assim pro vendedor: olha, eu quero sapato da marca tal. E o vendedor falou assim: qual o número? Pega o 39, o 40 e o 41. Aí o vendedor catou os três, ele colocou e falou: eu vou levar o 39. E o cara falou assim: nossa, mas olha aqui o seu pé, o 41 ficou bom, o 39 tá apertado. E ele disse: não, vou ficar com o 39. E levou. Passou um ano, esse senhor voltou. Falou: olha, eu quero o sapato da marca tal, 39, viu?
E foi o mesmo vendedor. O vendedor pensou, mas gente, um ano depois ele tá levando o sapato, tudo bem. Passou mais um ano depois e ele chegou, o senhorzinho chegou lá e esse vendedor falou assim: olha, me perdoa, não tenho nada a ver, mas o senhor tá levando 39 e eu conheço o senhor já faz 2 anos e eu sei que o senhor usa 41. Não tá te machucando? Isso não é ruim pra você? Eu vou ler aqui porque a resposta é bem engraçada, talvez eu não vou ler do jeito certo. Ele disse assim: sim, realmente, ele me aperta e muito. Mas esse alívio que eu sinto quando eu volto para casa é o único que eu tenho. É o alívio de quando eu tiro os meus sapatos apertados. Gente, na hora que eu li isso aqui, eu comecei a rir tanto. Olha só, você imagina para esse senhorzinho chegar na casa dele, o que ele tem de mais prazeroso é tirar um sapato apertado? Então, é engraçado, mas a gente tem que pensar. Será que os nossos maridos estão chegando em casa e querendo, né, tirar o sapato apertado para dar um alívio para ele? Porque eu fiquei imaginando, às vezes ele passou um dia no serviço, né? Às vezes tumultuado, às vezes com um monte de coisa, ainda chega em casa e não tem uma mulher estável emocionalmente. Ele tem uma mulher que rixosa, que fica falando, que vai reclamar, que vai falar, que vai infernizar a vida dele e não ajudá-lo. Então, para esse senhorzinho, tirar o sapato apertado é o alívio, porque ele não tem mais nenhum outro. Como eu falei, é pra gente rir, mas ao mesmo tempo pensar. Aí aqui ele continua. Muitas pessoas não têm nenhum alívio ao retornar para o lar. E aí cabe a nós pensar, por que será, né? E aqui também, até mesmo as mulheres, pensem também, né? Às vezes, do outro lado, às vezes a mulher mesmo não quer, né, tá em casa. Enfim. Aí aqui foi aquela história que eu falei do Abraham Lincoln. O Abraham Lincoln tinha várias reuniões até de madrugada. E aí, como eu disse, né, não era nem pela questão que ele queria, assim, né, desenvolver o país dele. Era mais para sair de casa mesmo e não ter espaço com a mulher. Mas que a gente não seja assim. Outra coisa que tem vários estudos que foi comprovados. Olha aqui. Isso foi numa revista, viu, gente, que saiu, inclusive a revista Veja. Ó, o que está faltando em muitos lares não é amor. Sabe o que que é? Humor. Aqui a revista, ela faz uma matéria com uma porcentagem, né, de casais que quando se separaram, falaram que é porque o cônjuge ficou sem graça, porque o cônjuge não queria mais, né, rir das piadas, não achava as coisas mais engraçadas, que antes eles dançavam juntos e agora não dança. Enfim, aqui ele relata esse tipo de coisa que acontece. Há muitos lares que o ambiente, quando a pessoa chega, é um clima tenso, é um clima pesado, carregado. Então aqui o autor do livro está nos fazendo refletir se é assim que você sente o seu lar. Às vezes mesmo você como mulher, ou às vezes o marido quando chega, se você sente que ele não quer nem, né, nem conversar nem nada porque ele sente aquele clima pesado. Então que a gente possa ser o contrário, né? Que a gente possa saber dar gargalhadas. Aqui ele fala o seguinte: a mulher fazer momentos de distração familiar, um jogo, uma pizza na cama com desenho, com um filme, né? Se tem, eu falo desenho porque eu tenho criança, viu, gente? Mas um filme, enfim, a mulher ela precisa ter isso. Vocês podem ver na biografia do meu Instagram, eu coloquei assim, eu coloquei alegria, leveza e praticidade. Que são 3 coisas que eu sempre tento colocar na minha cabeça e quero colocar para vocês que me acompanham. A gente precisa ter mais leveza na vida, mais alegria e praticidade. Praticidade no sentido das coisas gerais, dos afazeres domésticos, para que a gente possa ter mais tempo com a nossa família. Então, vocês sempre me vê colocando aqui para vocês dicas práticas de limpar, de fazer comida prática e tudo prático, para que a gente possa ter tempo de ficar com os nossos. E é isso que eu prezo. E o livro está dizendo a mesma coisa. Precisamos ter momentos de leveza, de humor, de gargalhadas com o nosso cônjuge e com os nossos filhos, com a nossa família.
assim aliviando as tensões, né? Imagina, como eu falei, né? O marido chega tão cansado do serviço, ainda pega a gente falando e xingando e brigando, né? Ele nunca vai estar satisfeito. E a partir daí começa a acontecer vários divórcios, adultérios, né? Enfim. A quarta subnicho que vai falar hoje, uma mulher que alavanca a vida do marido. É outra coisa que a gente tem que ser sábia para fazer. Em Provérbios 31:23, fala o seguinte: seu marido é estimado entre os juízes, quando ele se assenta com os anciões da terra. Então aqui vai falar que o sucesso profissional do marido também depende da mulher. A Bianca tinha comentado, né, que ela já ouviu falar que a mulher é o pescoço e o marido a cabeça, porque o pescoço ajuda, né? O pescoço é o que vai movimentar ali. E realmente, nesse exemplo de agora, a gente tem que ser esse suporte para o nosso marido. Como eu falei, imagina, o marido sabe, vamos supor, ele vai sair para trabalhar hoje pela manhã, amanhã pela manhã. Se ele sabe que a mulher é forte, que ela vai cuidar do lar, que ela tá ali presente com os filhos, se ele sabe que ele pode ir trabalhar, focar no emprego, na promoção dele, focar no estudo, se ele estuda, né? Focar no estudo dele na faculdade. Se ele sabe que ele pode fazer isso porque ela vai dar conta de tudo ali, ele vai se desenvolver mais rapidamente na vida. Então, a mulher sábia, ela. E aí, peraí, aí entra aquela coisa de feminismo, né? Ah, mas ele pode e eu não? Não é isso. São papéis diferentes e você, se você quiser e você acha que você dá conta ainda de sair, fazer tudo lá fora, além das coisas que você vai fazer em casa, tudo bem. Até mais pra frente a gente vai ver. A mulher sábia, ela também tinha um serviço, ela também vendia propriedades, adquiria propriedades. Então ela era uma mulher empreendedora. Depois a gente vai ver aqui no livro, tá? Peraí, não tô excluindo esse papel da mulher, não. Mas enfim. Mas o marido sabendo, ele vai ter mais ânimo de aumentar a provisão dele para casa, para a família. E inclusive, eu vou dar até um exemplo também nosso. Eu fui conhecer ela é namorada de um amigo do meu marido. E aí a gente não conhecia ela, eu fui lá, a gente tava, no dia que as crianças foram no acampamento da igreja, a gente foi no barzinho, tudo. E aí eu fui conhecer ela e ela falou: nossa, uma vez eu tava conversando com seu marido e ele me contou que desde quando você teve o seu primeiro filho, você decidiu ficar em casa e ele te apoiou nesse sentido. Ele falou que então você ia ficar e ele ia trabalhar por vocês e tal e tal. Ela falou: nossa, achei isso tão lindo que hoje em dia quase não tem e tal. Eu falei pra ela: então. Só que foi uma renúncia minha também, porque ao mesmo tempo que as pessoas às vezes de fora pensam: ah, mas ela não trabalha porque olha lá, ela vive bem e tudo mais. Só que ninguém sabe o quanto, né, eu falo ele no sentido porque foi ele que saiu, mas o quanto nós dois batalhamos e estamos batalhando, quantas dificuldades nós passamos agora que a nossa vida está no eixo, entre aspas, né? Mas quantas vezes a gente passou dificuldade, quantas vezes a gente precisou de pessoas. Então, foi uma escolha, é uma escolha. Eu escolhi isso e passei muita dificuldade, né? Não posso sair por aí fazendo cabelo, unha, é tudo eu. Cabelo não, eu não sei cortar, né? Mas pode ver que agora eu até assumi os cachos para não precisar ficar gastando. Enfim, mas é tudo. A unha sou eu, a sobrancelha sou eu. É tudo coisas que eu vou evitar de gastar comigo até o momento que, se Deus permitir, a gente possa ainda ter até isso, né? Mas enfim, são escolhas. E essa mulher falou que ela achou interessante esse modo de vida, porque ela falou: nossa, pra mim, inclusive, ela é namorada do meu amigo porque ela já teve um divórcio. Ela falou que pra ela foi difícil, porque na época do primeiro casamento ela teve que sair pra trabalhar porque o marido falou: aqui a gente vai dividir tudo. E aí ela se estressou muito, porque saiu para trabalhar fora, tinha que trabalhar dentro de casa, ele também não ajudava nas coisas da casa, enfim. Tô contando, né, mais ou menos por cima a história dela, porque também só ela vai saber tudo que passou, mas ela disse que o relacionamento acabou por causa disso. Então é um peso muito grande para a mulher
ela ter que, né, cuidar tudo do lar, ainda sair fora. Não estou dizendo que ela não consiga. Se conseguir, beleza, a mulher virtuosa, a gente vai ver que ela sim também fez várias coisas como empreendedora. Mas se a gente ficar sendo o alicerce ali, que eu já dei o exemplo para vocês, o alicerce do teto, né? Ali a gente estiver sendo esse pilar aqui pro nosso marido, pode ter certeza que a vida vai fluir dos dois. Porque que nem eu já comentei nos meus stories, uma vez perguntaram referente a dinheiro e tudo. É nós dois, não tem meu dinheiro, não tem dele, não tem isso, não tem aquilo. É sempre nós dois. Tudo que entra dele é nosso. Se eu quero alguma coisa, amor, hoje eu posso comprar isso? Esse mês, por exemplo. Amor, esse mês dá pra mim comprar tal coisa, uma bolsa, né, uma coisa. Ah, esse mês dá, Bruna. Ah, ó, dá pra parcelar? Então, assim, a gente vai conversando e vai vivendo. Mas é assim, é tudo os dois. A gente, outra coisa que eu já ouvi, né? O relacionamento, ele não tem que ser uma partida ali de tênis, aonde a hora que a bola sai do outro é você ganhou. Não, ele tem que ser o frescobol, sabe quando você tá na praia jogando? Não, não deixa cair não, vamos ver quanto tempo a gente fica aqui e tal. Então tem que ser isso, tem que ser aquela partida boa, onde um e outro vai se ajudando ali. E não querer eu vou jogar longe que é pra ele ir lá buscar a bola. Não, pelo contrário, é um equilíbrio. É os dois ali pra serem vitoriosos juntos. A gente tá a mulher que alavanca a vida do marido, né? Ah, aí tem outra historinha. Por isso que eu falei pra vocês que o livro é muito bom, porque o livro é cheio de pequenas ilustrações para que caia na nossa memória mesmo tudo que a gente tem que fazer. Essa história de que ele vai contar agora sobre a mulher que alavanca a vida do marido, ele vai falar de um personagem, não sei se fictício, porque aqui ele não fala, mas ele fala que é da política francesa. E ele queria entrar para a política, ele já era bem conhecido, mas ele ainda não. E aí uma certa viúva veio atrás dele, e ela era muito rica, e ela falou: "Olha, eu quero me casar com você, né, tal". Ele falou: "Olha, eu vou ser muito sincero com você. Eu me caso com você porque eu sei que você é influente, você tem riqueza, mas eu não sinto amor por você. Mas como eu quero ser político, tal, lá na França, né, então eu vou me casar com você". Enfim, os dois. Ela não se importou com isso, porque ela era viúva e tudo mais, e se casaram. Passado tempos depois, ó, 10 anos depois, de Israel, eu acho que é isso o nome, ele afirmou para ela que, se possível fosse, ele se casaria novamente com ela. Só que dessa vez, sob a condição de amor. Então, olha só, 10 anos depois, ele casou por influência dela e dinheiro, e ela sabia disso, mas 10 anos depois, ele falou para ela que ele se casaria novamente com ela. Não mais pelo dinheiro e pela influência, mas pelo amor que ele sentia. E ele justificou ainda, ó. Você transformou a minha vida num cenário de doçura e o nosso lar num lugar onde eu posso viver feliz e seguro. Olha, num lugar seguro de viver, perdão. Olha só pra você ver, né? Como que uma mulher que casou, até sabendo que o cara queria somente pela influência dela e tudo mais, mas ela conseguiu transformar aquilo num casamento aonde ele mesmo percebeu: eu amo demais essa mulher. Mas aí, como eu falei, é por causa do sentimento de amor que ele ama ou por causa das atitudes? O amor é atitude, lembre sempre disso. É você sempre, eu falo você, mas dos dois lados, deixar uma coisa de lado para poder ajudar, para poder agregar, para poder trabalhar no outro cônjuge, né? O último passo de hoje é uma mulher elogiada pelo marido. Aí aqui, se tiver, eu não lembro aqui se tá não dá pra mim ver quem tá. Mas enfim, se tiver homens ou se depois no gravado vai ter homens que estejam assistindo, ó, a mulher elogiada pelo marido. Primeira coisa que eu quero comentar: a mulher virtuosa, ela é elogiada pelo marido, assim diz na palavra de Deus, 31 e 29. Mas para ela ser elogiada, aqui diz o que, ó, que também está na Bíblia: o que semearmos também colheremos. Então,
você quer colher elogio, você tem que semear. Concorda? Não tem como você colher elogio se você não plantou isso. Ah, eu quero que meu marido olhe e me fala que eu sou perfeita. Só que aí você vai lá e todo dia é briga e todo dia é isso, é aquilo. Aí não tem como ele também te elogiar, né? Então, primeiro, antes de eu falar para os homens que o homem tem que elogiar sim a esposa, né? Para ela mesma, a mulher tem que plantar. Plantar o elogio também no marido, tá? Às vezes a gente fala assim, eu mesma já falei muito. Ah, não, mas meu marido nem liga pra isso. Realmente, ele é muito tranquilo, ele não é de pedir elogio. Talvez outro livro que eu quero estudar com vocês mais pra frente é As 5 Linguagens do Amor. Mas enfim, isso é mais pra frente. Ele realmente, a linguagem de amor dele não é palavras de afirmação. O que às vezes eu falo pra ele, falo, nossa, você não tá nem aí quando eu falo as coisas e tal, mas enfim. Realmente para ele não é, mas vez ou outra a gente tem que falar, né? A gente não tem que só esperar elogio. E aqui cabe, né, a todos, de todos os lados, né? Ou até de filhos, ou até da sua mãe, de pessoas que você convive. Você não tem que só esperar o elogio. Você tem que elogiar também, né? Então, você tem que plantar o elogio, plantar essa doçura, plantar esse jeito de ajudar o esposo para você colher isso, colher o elogio do seu marido. Ele te elogiará para outras pessoas, mesmo sem você saber, pode ter certeza. Inclusive foi o que já aconteceu comigo. Nesse mesmo dia lá no barzinho, até depois ele ficou super sem graça, meu marido, porque a gente conversando tudo, e aí essa moça mesmo falou assim, nossa, eu achei tão bonito o jeito que ele falou. Ele falou, não, minha mulher, ó, ela faz tudo lá em casa, ela faz tudo sozinha, sabe? Aí eu olhei pra ela e falei, ele falou isso? Ainda eu nem mesmo acreditei, né? Enfim, mas olha pra você ver. Ele vai te elogiar sim, lá fora, mas aqui fica também um adendo para os homens. Maridos, elogiem também suas esposas para elas mesmas, né? E mulher, se você tá sentindo que faz tempo que seu marido não te elogia, porque também não é uma coisa natural do homem, então não vai ser todos os dias. Mas enfim, se você faz tempo que você sente que seu marido não tá te elogiando, fale pra ele, tá? Fale mesmo, porque também, é o que eu falei, a gente não pode às vezes pensar assim, não, é, ele sabe que tem que me elogiar, ele que não tá elogiando. Não, porque às vezes, como eu disse, é natural deles não fazer, então às vezes é carne de esquecimento. Então lembre ele. Fala assim, não, fala brincando, sabe? Tipo, nossa, faz tempo que você não fala isso de mim, né? Às vezes mesmo o marido às vezes fala alguma coisa de cabelo, alguma coisa assim, e eu falo, nossa, hein, faz tempo, e fala brincando. E aí ele já começa a rir, ele sabe que eu tô brincando, mas ao mesmo tempo, aí ele já fica assim, ah, é verdade, faz tempo que eu não falo, né? Enfim, semeie o afeto e colha amor. Engraçado que uma das coisas que o homem mais reclama, né, quando fazem pesquisas, etc., é do afeto. Afeto até carinho da mulher. E nós mulheres, a maioria das mulheres que eu converso, inclusive eu, nós não somos muito de dar o carinho, o afeto, né, para eles. Então, mulheres, dê mais carinho, dê mais afeto para os maridos, porque às vezes ele tá esperando isso, né? E a gente fala assim: ah, mas aí eu também tô esperando aqui um elogio dele. Tudo bem, e você não está errada. Só que dê primeiro, plante primeiro, para depois você colher. Que nem ele falou aqui, ó: plante carinho, afeto e colha o amor. Plante integridade e colha reconhecimento. Então, seja íntegra com seu esposo e você vai colher o reconhecimento dele, né? Bom, e aqui ele termina dizendo que o elogio é um componente importantíssimo no relacionamento conjugal. Quando, como eu disse, como da mulher para o esposo, como do esposo para a mulher. O amor, ele precisa ser verbalizado. Como eu disse, o amor é atitude. O amor não é um sentimento. O amor é você ter atitude com o seu esposo ou esposa, né? Enfim, mas ele precisa ser verbalizado. Como eu disse a vocês também, não é que todo dia vai ficar aquela melação, te amo pra cá, te amo pra lá, você é perfeito, não é todo dia. Mas
Se faz muito tempo que você não elogia seu marido, elogie hoje. E você, marido que tá ouvindo aqui também, seja no gravação, se faz muito tempo que você não elogia sua esposa, elogie ela hoje. O elogio sincero, seja pela comida que ela fez, seja pela cama que tá arrumada, seja pelo cabelo dela, enfim, elogie, verbalize isso. E aqui ele vai falar um versículo do Cânticos dos Cânticos que fala: Tu és toda formosa, minha querida, e em ti não há defeito. É lógico que é um jeito bonito de dizer, porque a gente sabe que todo mundo tem defeito, né? Obviamente não existe nenhuma pessoa sem defeito. Mas por que esse elogio é tão, né, tipo, superlativo? Porque o amor, quando a gente está ali tendo atitude de amar, a gente não foca nos defeitos. Quando você fala assim, não, eu vou amar o meu marido, é quando, apesar dos defeitos dele. Quando você diz que você vai amar o seu esposo, você vai ter atitudes de amor para com ele e vai esquecer das coisas ruins que às vezes te desagrada, né? Dos defeitos que te desagrada. Então aqui, nesse versículo, não é que aquela pessoa era sem defeito nenhum, mas porque o autor desse trecho, né? Sabia que os defeitos eram pequenos perto de todas as qualidades que aquela mulher tinha para ele. Outra coisa que ele dá aqui de um conhecimento muito bom para a gente pegar pra gente. As pessoas se equivocam quando elas pensam que melhorar, ficar focando nos defeitos do cônjuge para melhorar os defeitos, é aí que elas vão corrigi-los. Mas não é. Pelo contrário, quando você foca naquele defeito, por um exemplo, não sei, desorganização. Ai, meu marido é muito desorganizado, isso me irrita muito, eu vou lá e brigo todo dia, porque uma hora ele vai aprender. Quando você foca no defeito e tenta mudar essa parte que você não gosta, você só vai estar, primeiro, desgastando o relacionamento por conta que o marido uma hora vai cansar de todo dia falação. Você mesma vai desgastar por você, porque você vai ficar pensando, ai, não tem jeito mesmo, já falei, tá na mesma, então, ai, tô cansado desse relacionamento. Então, não foque no que você quer corrigir. Foque em todas as qualidades que o cônjuge tem. Foque em todas as qualidades que você quer, que você sabe que ele tem e que você quer mais e mais. Porque é só dessa forma que você vai conseguir, então, um elogio dele, né? Porque aí você vai estar sempre ali com atos de amor para com ele e você elogiá-lo também para, né? Como eu falei, verbalizar esse amor. Aqui também ele fala que um gesto de afeto vale mais que 1000 palavras, né? Como ele disse lá em cima, a gente tem que verbalizar o amor. Só que os gestos, né? Como eu falei, atitudes de amor vale mais que 1000 palavras. Então, uma vez eu até comentei com meu marido, eu falei pra ele assim, porque, como eu falei pra vocês, eu já reconheci que eu não tenho muito dessa questão de carinho, de afeto, de abraçar, eu não tenho muito disso. E eu sei que pra ele tem, né, a linguagem de amor de toque, e eu já não tenho. Mas a minha linguagem de amor, que é o atos de serviço, ele não tem. Então, muitas vezes eu falo pra ele assim, nossa, olha aqui, eu pus a mesa aqui, você nem elogiou. E ele fala, nossa, amor, verdade, não elogiei, mas é que pra mim, tipo, tá normal, tipo, você entendeu? Então, olha para vocês verem. O gesto que eu fiz, pra mim, tava valendo mais do que palavras, mas pra ele era uma coisa comum. E ao mesmo tempo, se eu tivesse chegado nele, em vez de falar assim, ai, amor da minha vida, eu te amo muito. E se eu tiver chegar nele e só dar um abraço nele, pra ele aquilo já valeu mais do que eu ficar falando. Enfim, né? Como eu falei, é um outro livro muito legal que eu gostei muito de ter estudado, que é o 5 Linguagens do Amor, e que depois a gente pode estudar. Mas é só pra falar dessa questão, que o gesto vale mais do que palavra. Outra coisa que ele fala aqui muito legal. O papel do cônjuge, seja ele, né, o marido ou a esposa, não é ser um arqueólogo que vasculha o passado procurando alguma revelação, procurando alguma coisa ruim ali, né? O amor cobre multidão de pecados.
Até porque a gente tem que lembrar de Senhor Jesus, né? Que quando ele morreu na cruz, pare para pensar em quantas, né, bilhões de pessoas nós somos no mundo. E ele foi um único homem, né, barra Deus, que morreu para nos salvar. Então foi um único para salvar esses bilhões de pessoas que já, ou algumas ainda estão aqui, outras já morreram, mas ele teve o poder de salvar. Então, um amor cobre multidão de pecados. Outra dica que o livro dá: não fique vasculhando o passado, não fique relembrando coisas do passado que te magoou muito, né, no que o seu cônjuge fez. Pelo contrário, lembre-se do amor, que o amor cobre multidão de pecado. Então, seja o que aconteceu, seja o que for, não fique remoendo isso. Aí aqui ele faz umas perguntinhas, né? Qual foi a última vez que você elogiou seu esposo ou a sua esposa, né? Qual foi a última vez que você enalteceu as virtudes que ele tem? E aí ele fala, né? O papel do marido é sim dar esse amor para a esposa, do elogio, né? De estar ali incentivando ela a permanecer do jeito que ela é. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu não falei do livro. Ah, e isso aqui eu já tinha falado, que o elogio, quando a gente descobre que o nosso marido elogiou a gente para outras pessoas, é muito bom. Mas, maridos, quando as esposas ouvem de vocês mesmos um elogio, é muito melhor, tá? Então fique a dica. E como eu disse para as mulheres também, a gente não se esquecer, por mais que a maioria dos homens não tenha essa linguagem, eu falo a maioria por conta de estudos, né? Não tem a linguagem de ficar falando, né? Que é o que muitas mulheres têm, né? De palavras de afirmação. Mesmo assim, fale, né? Elogio sincero, tá bom? Hoje, sei lá, às vezes ele arrumou alguma coisa que você queria que ele arrumasse faz tempo. Pode ter feito anos que você tá pedindo, mas hoje ele arrumou. Não fique falando assim, ai, agora foi, hein? Não. Vai lá e fala, muito obrigada por ter feito. Aconteceu comigo, isso é fato verídico. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do primeiro capítulo do livro do nosso estudo. Esse primeiro capítulo, então, para quem tá aqui até o final, não pegou o começo, mas eu vou deixar gravado. Fala sobre a mulher nota 10 com o marido, né? Então, esse primeiro capítulo foi somente sobre relação mulher nota 10 com o esposo. E aí vai ter os outros capítulos com filhos, com a casa, com o emprego. Então, fiquem aí nessa sequência que a gente vai ter do estudo do livro. Eu creio que não vai ter nenhuma pergunta, né? Acho que a maioria passou por aqui, já acabou saindo, mas eu vou deixar a live salva para que possa ajudar e abençoar outras mulheres, né? Enfim, se tiverem alguma pergunta, pode falar. Se não, eu vou só encerrar com uma oração, porque eu gosto de sempre, né, terminar com uma oração para que a gente possa fixar, né, essas nossas ideias. E rapidinho. Pai bendito, amado Deus, quero te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Quero te agradecer porque o Senhor é soberano, o Senhor sabe de todas as coisas, está à frente de tudo. E por mais que nós não entendemos muitas coisas que têm acontecido, como eu disse, o Senhor é soberano. E é nisso que confiamos, é nisso que cremos e é nisso que temos esperança. Porque sabemos que o Senhor está conosco, né? E não vai nos abandonar. A sua palavra o Senhor disse e o Senhor vai cumprir. Só nos dê, Pai, toda força que precisamos ter para poder encarar e enfrentar essas coisas. Pai, quanto ao estudo de hoje, né? Mulher nota 10 com o seu marido. Toque o coração de todas as mulheres que estão passando por esse vídeo, ó Pai, seja agora ao vivo, seja gravado. Toque o coração dessas mulheres para que essas mulheres possam aprender que não seja a minha voz falando com elas, mas que seja o Espírito Santo tocando cada uma no que elas precisam modificar nas vidas delas, para que elas possam assim ter um casamento mais feliz, ó Pai. Em nome de Jesus eu coloco todos esses pedidos aos teus pés. Amém. Amém. Bom, eu vou deixar a live salva. Por favor, mulheres que estão até aqui, por favor,
compartilhem para que mais mulheres possam ser edificadas com esse estudo, né? E eu vou deixar salvo e vou deixar uma série, né? Escrito Estudo Mulher Nota 10, tá bom? Beijo, até... Ah, e eu acho que eu vou fazer uma vez por semana, tá? Então, provavelmente, toda terça-feira, por volta das 8h40, a gente faz o estudo, tá bom? Vou deixar depois anotado nos stories. Beijo, 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 até mais.